que tende a cair mais ou menos esse número de questões aqui no Estado. Não sei, acredito que sim, talvez não. Se a gente for levar em conta a prova do IESES do ano passado, que foi do Ceará, eu acho que daqui vocês vão sair aptos a gabaritar as questões. Caíram poucas questões do IESES no Ceará de 2018, se não me engano 4 ou 5, acho que 5, direta ou indiretamente, pelo que eu me lembro. Amanhã vocês vão ver, vamos tentar passar todas elas, e vão ver que são questões bem mais simples, questões assim, né, bem simples, de estipulação de competência, de atos bem, por exemplo, de instituição de servidão de registro de imóveis, qual seria a competência? Pessoa jurídica, seus documentos, registro de imóveis. É uma questão aquela, sempre na prova sempre tem questões dadas, né? E às vezes questões que são respostas de questão anterior. Então, quando a gente vai fazer a prova e passar o gabarito, não façam a prova já marcando direto no gabarito. Porque às vezes você está certo de uma resposta e na questão seguinte o próprio enunciado traz a resposta daquela questão anterior. Olha, das provas que eu fiz, não são muitas, mas já fiz algumas, mais da metade tem enunciado que responde questão anterior ou posterior. E é aquele enunciado que ele diz, tal, é assim. Considerando isso, responda. E aí a pergunta não tem nada a ver com o enunciado, mas o enunciado responde outra. Então não marquem já direto no gabarito, né? Marquem na prova, depois passa o gabarito. Embora isso possa até prejudicar no erro de marcar o gabarito. Mas enfim. Por que eu estava falando isso mesmo? A CND, se não me engano, caiu a respeito de uma delas no Rio Grande do Sul, uma questão bem complicada. E no Ceará, não, questão do Ceará, do IESES, com poucas questões de documentos de pessoas jurídicas e bem simples. Bom, o CND já é um assunto bem pacífico, acho que até pela jurisprudência, de que para baixa de pessoa jurídica, encerramento não precisa apresentar. E aí a gente tem normativa, né, circular, já de 2014, dispensando isso. E aí, importante da questão do Rio Grande do Sul, mas eu fiz a prova e analisei, então não tinha nenhuma de CND. Não tinha, mas tinha do procedimento de encerramento da pessoa jurídica, que é o mesmo tema. É o mesmo tema. E aí o procedimento, se você ver lá no início do Código Civil, que trata das pessoas jurídicas, vai falar que para liquidação vai se usar o mesmo procedimento previsto para sociedades empresárias. Então, para vocês entenderem, uma ata deliberando sobre a dissolução de uma pessoa jurídica não empresária ingressa no título de documentos, é protocolada, qualificada e averbada. Esse ato significa o quê? De acordo com o Código Civil. E aí vocês vão ter lá, não é de encerramento, é de liquidação. Ou nem sempre de liquidação. Vai depender do conteúdo dela. Porque a liquidação, o encerramento ele tem algumas fases, né? Então, numa associação vai ter a sua deliberação, a sua fase de liquidação, e aí sim o encerramento ou a extinção da pessoa jurídica. Só após liquidada. Geralmente socorre a liquidação junto com a deliberação de extinção, mas não necessariamente. E aí vocês vão lembrar e vão estudar a parte de liquidação e poderes do administrador ou do liquidante, e isso tem vários reflexos, desde a denominação, que tem que ser usado em liquidação. Amanhã vocês vão ver que isso cai de forma direta ou indireta nas provas. Por exemplo, teve uma questão, se não me engano, do Rio de Janeiro, do ano passado ou desse ano, acho que foi do ano passado o concurso lá, na primeira fase, e falava numa das questões o item da denominação e que falava se estava em liquidação, se tinha que usar ou não em liquidação. Não me lembro do estado, mas caiu em prova primeira fase. E tem a ver com encerramento e exigências e formalidades disso. Então, deem uma lidinha, quem não leu ainda. Então, vocês vão lembrar, então traz alguns elementos que caiu em prova, que eventualmente pode cair a respeito disso. Denominação, que vai ter que uso obrigatório, e aí o Código Civil traz algumas penalidades, não usar.
Então, a pessoa jurídica ela permanece, ela ainda existe, né, enquanto não ultimados os atos que serão praticados pelo liquidante. E que no uso da atribuição dele, até liquidação, ele tem que usar na denominação em liquidação. Se não me engano, essa questão caiu em direito empresarial e era ligado ao enunciado, ele trazia de pessoa jurídica, e aí era outro tema, e não era uma das... A resposta era outro... Enfim, amanhã vocês vão ver de como isso cai na prova. Bom, central. Então tem a circular 141/2016 que fala da central. As centrais, vocês já devem ter estudado as normas do CNJ, né? Então os provimentos e as recomendações, orientações, etc. do CNJ, e o CNJ acabou abordando, se não me engano, lá é o 46, 47, 48 e 40, não me lembro se começa no 43, vai até o 47, ou se começa no 44, vai até o 48, alguma coisa assim, que ele trata das centrais. Central do Registro Civil, Central do Registro de Imóveis e etc. E o título de documentos de pessoas jurídicas tem esse regulamento também pelo CNJ, e aqui no Estado, circular 141/2016. Está no Código de Normas, né? Mas tem a circular, para quem quiser complementar aí o conteúdo, ajuda a fixar, né? Todas as circulares, é claro que agora, na reta final, é complicado a gente pegar e parar para ler circular, mas se vocês disseram, olha, não quero, já disseram, não, tô com dificuldade de entender esse artigo, esse tema, vale a pena entrar no Código de Normas e olhar lá, alterado pelo provimento, que muitas vezes o provimento ele traz uma boa fundamentação da alteração do Código de Normas. E, querendo ou não, vocês às vezes nem precisam estudar a lei ordinária a respeito do tema, porque ali vai estar abordado com doutrina, com a legislação, etc. Então, se não usar para esse concurso, usem essa dica para outros concursos, né? Ou para outras fases. Então, lembrem que em Santa Catarina também tem central, não só por normativa do CNJ, mas também por normativa local. Aqui da regularidade profissional, a gente abordou lá no início, né? Falamos inclusive do Estatuto da Ordem, né? E de como isso poderia ser abordado na questão. E aí atrás aqui da administração, e tem um provimento de 99 que fala sobre isso. Tem uma legislação federal também, mas isso eu acho que eu vou começar a passar aqui, é um tema que a gente aborda com um pouco mais de profundidade para a segunda fase. E aproveitando de regularidade profissional, trazer um tema que no intervalo aqui o pessoal comentou a respeito de sociedade advogada, etc., que é a respeito de empresa uniprofissional. Vocês não vão encontrar esse termo na legislação nem federal, né? Vocês vão encontrar, se não me engano, só em São Paulo que eu achei, e num dos estados ali do centro-oeste do país, que fala nesse termo. Vocês não vão encontrar na legislação isso, porque não é uma espécie de sociedade. Ele não está. As espécies de sociedades, de regra geral, são aquelas previstas no Código Civil e na Lei 6.404. Né? Então, sociedade simples, em comandita por ações, limitada, etc. E a sociedade uniprofissional, e caiu na prova esse termo. Caiu na prova, se não me engano, do Rio de Janeiro. E ele disse, mas não tem na lei, nunca vi isso. Mas, para vocês entenderem o que é uma sociedade uniprofissional, é aquela constituída por diversos profissionais, né, da mesma área, e que exercem atividade por si. Isso é um conceito que tinha, já da década de 60, se não me recordo, do ano de 66, que tinha um tratamento diferenciado, e São Paulo acabou mantendo isso. Então, lá em São Paulo, tem essa figura tributária, que é um tratamento tributário, porque, vou explicar para vocês entenderem que é melhor vocês saberem do que só decorarem. Se o profissional autônomo, aquele que exerce as atividades do Código Civil, por exemplo, científica, artística, etc. Vamos pensar aí num dentista, tá? Se ele ou até mesmo num advogado, tá?
que é uma atividade científica, advocacia. Alguns dizem que a advocacia nem é científica, né? Alguns americanos entendem que o direito é retórica, não é ciência. Mas, enfim, por alguns ângulos, até mesmo da ciência do direito, como a análise econômica do direito, eles têm razão. Tem razão. Mas, enfim, por outros não. Atividade científica. Tá? Atividade científica. Se ele é uma atividade literária, científica ou artística, e ele exerce isso pessoalmente, e não tem como exercer isso de forma a caracterizar uma sociedade simples, senão pela qualificação individual, e por isso a necessidade de apresentar a regularidade do órgão de profissão regulamentada, para aquelas profissões que são regulamentadas, por óbvio, ele vai exercer isso pessoalmente. Então, se ele vai exercer isso de forma pessoalmente, ele poderia estar inscrito nos órgãos tributários como um profissional autônomo. E aí ele vai recolher, isso impacta tudo em questões monetárias, né? Ele recolheria ou faria o recolhimento tributário do imposto sobre serviço de forma fixa. Mas como ele, para reduzir custo, acabou se associando a outros profissionais que exercem a mesma atividade de forma pessoal, científica, literária, artística, etc., por que ele vai ter um tratamento tributário diferente? Então, criou-se essa figura, né, tributária de sociedade uniprofissional. Então, 3 dentistas, cada um com a sua clientela, cada um exercendo e tendo o seu faturamento e geralmente... E aí estaria um requisito de desqualificação da sociedade uniprofissional a distribuição igualitária de lucros, por exemplo. Bom, se ela é igualitária de lucros, então não é uniprofissional, porque o profissional não vai exercer pessoalmente, né, e não vai ter seu exercício como um profissional autônomo. Mas, enfim, então seria uma forma de desprestigiar o profissional autônomo, né, tributando ele como uma sociedade que não é uniprofissional. Então, isso é um tratamento tributário, a sociedade uniprofissional é um tratamento tributário que eventualmente pode cair na prova, como já caiu. Se não cair, vocês estão aptos a responder uma pergunta desse tipo em outras provas. E até mesmo a lidar no dia a dia. Eu mesmo não vim a conhecer essa figura há pouco tempo, vindo de uma alteração de sociedade, de pessoa jurídica, vindo justamente do estado de São Paulo para Santa Catarina. Nós estávamos mudando a sede e lá trazia esses termos de uniprofissional. E na ocasião, né, perguntei, mas esse termo aqui, não, isso é exigência lá, exigência de São Paulo para a gente poder recolher o tributo de forma fixa pelo tributo de ISS e não como sociedade pelo faturamento. Bom, nosso tempo estourou, vamos falar ali de fundações quando a gente retornar do pequeno intervalo, então vou ter um intervalo breve. Até mais.